Se eu pegar aqui esses energia de rede e temperatura de fusão em graus Celsius, né? Como eu falei para vocês, a energia da ligação iônica, ela está representada aqui por esse U de rede, e essa energia, ela é tão maior quanto maiores forem as cargas, eu já apaguei. A carga é o fator principal que determina a força da ligação iônica. Quanto maiores forem as cargas dos íons envolvidos, mais forte a ligação. E se eu tiver, também já falei para vocês, se eu tiver um sistema, uma substância desse tipo, cloreto de cálcio, como o cálcio tem uma carga 2+, e cada cloreto tem uma carga 1-, é um sistema com carga 2+, -1. Não importa que tenha 2 cloretos, tá? Eu sempre olho, do ponto de vista da carga, a interação entre cátion e ânion. Então, não e ânions, e ânion, tá? Então, primeiro fator, o mais importante na ligação iônica, carga. Segundo fator, tamanho do íon. Então, nesse exemplo aqui, fica muito claro, né? Vamos olhar primeiro a energia de rede. Cloreto de lítio. O lítio está aqui na tabela periódica, lá em cima. Então, na tabela periódica, vamos relembrar, eu tenho as colunas que eu chamo de família ou grupo, e tenho as linhas que eu chamo de período. Então, o lítio é um elemento químico que está no primeiro grupo, no grupo 1. E o cloro está aqui no grupo 17. Família... Quando a gente fala família, família 7A, né? Quanto mais no topo, quanto mais na parte de cima do grupo o átomo está, menor ele é. Porque a gente sabe que na tabela periódica, cada uma dessas colunas, cada um desses grupos, contém elementos químicos que têm a mesma configuração eletrônica, não é? Então, esses elementos que a gente está falando, o mesmo número de elétrons na camada de valência. O que está aumentando? O número de camadas. Então, o tamanho do átomo aumenta de cima para baixo. Ele aumenta com o aumento do número atômico. Tá bom? E quando eu tenho um período, o número atômico aumenta da esquerda para a direita e eu estou colocando sempre elétrons na mesma camada. Então, aqui eu tenho camada, né, eu estou ocupando a segunda camada. A primeira camada só tem 2 elétrons. A segunda camada tem até 8 elétrons. A gente vai entender daqui a 2 semanas por que a gente usa esses números, mas por enquanto. Então, nessa segunda camada, eu coloco 1 elétron no lítio, coloco 2 elétrons no berílio, coloco 3 no boro, 4 no carbono, 5 no nitrogênio, 6 no oxigênio, 7 no flúor e 8 no neônio. Então, eu estou colocando elétrons numa mesma camada. Se a gente pensar na lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb, eu estou colocando elétrons mais ou menos à mesma distância do núcleo, porque eu estou colocando na mesma camada. Então, grosseiramente, eu posso imaginar que a distância é mais ou menos a mesma. Estou aumentando a carga, estou aumentando a força de interação do núcleo com os elétrons. Portanto, o tamanho do átomo é menor. Tá certo? Certo? Então, dentro do grupo, eu estou colocando cada vez mais camadas. Então, o tamanho do átomo aumenta de cima para baixo. E dentro do período, ele diminui da esquerda para a direita, porque eu estou colocando cada vez mais elétrons na mesma camada. Então, o núcleo vai exercer uma atração, porque está aumentando o número de cargas cada vez maior, e o átomo vai ser cada vez menor. Então, legal, ótimo. Vamos comparar cloreto de lítio com fluoreto de lítio. Me digam por que a energia de rede é maior, ou seja, a ligação é mais forte no fluoreto de lítio do que no cloreto de lítio. Por quê? Porque o flúor é menor que o cloro. Se a distância de ligação é a soma do raio do cátion
do raio iônico do cátion com o raio iônico do ânion, já que o cátion é o mesmo, a força vai ser tão maior quanto menor for o ânion. E, portanto, como o flúor está acima do cloro, ele é um íon menor. Oi? Não tem problema. Cloreto de lítio e fluoreto de lítio. Quais são os dois fatores que influenciam a força da ligação iônica? E aqui a força da ligação é representada pela energia de rede. Tem dois fatores, carga e o tamanho dos íons. A carga é a mesma, aqui é mais um, menos um, não muda. Então o fator que eu vou considerar é o tamanho do íon. Lítio é comum ao cloreto e ao fluoreto de lítio. Esqueça o tamanho do cátion. A distância de ligação é a soma do raio iônico do cátion com o raio iônico do ânion. Então a distância de ligação vai ser menor no ânion menor. A distância de ligação da ligação iônica, ela é a soma do raio do cátion mais a soma do raio iônico do ânion. O cátion é o lítio. O ânion, ele pode ser o cloreto ou pode ser o fluoreto. O cloreto, o tamanho dos átomos e, portanto, dos íons na tabela periódica, ele aumenta de cima para baixo. Então, o cloro, ele é maior que o flúor, portanto, o cloreto é maior do que o fluoreto. Se o cloreto é maior do que o fluoreto, o raio do cloreto é maior do que o raio do fluoreto. Como o raio do cátion é igual, a distância de ligação vai ser maior no cloreto de lítio do que no fluoreto de lítio. Se a distância de ligação no fluoreto de lítio é menor, como a energia depende do inverso da distância, a energia é maior. Todo mundo entendeu? Olha o outro composto aqui, olha que legal, que eu falei para vocês, por que a carga é mais importante. O magnésio, ele está aqui, ó. O oxigênio está aqui, parte de cima da tabela. O fator mais importante que eu vou olhar é carga. Aqui o produto das cargas é mais 1 vezes menos 1 dá 1. Mais 1 vezes menos 1 é 1. Aqui é mais 2 vezes menos 2, vai dar 4. Só a contribuição de carga, eu espero que faça com que a ligação iônica no óxido de magnésio seja aproximadamente 4 vezes a energia da ligação no cloreto de lítio ou no fluoreto de lítio. E efetivamente é o que eu tenho, olha. Então vocês percebem que a carga ela é muito mais importante que o tamanho do íon? O tamanho do íon é importante, mas é secundário. O fator mais importante é a carga. E olha o que acontece com a temperatura de fusão. Cloreto de lítio, 800 graus Celsius. A energia da ligação aumenta um pouco, a temperatura de fusão também aumenta. E se a energia de ligação subir muito, a temperatura de fusão também sobe muito. Certo? Esse slide aqui está horrível. Se está horrível, eu não vou mostrar, né? Eu vou melhorar para colocar. Esse texto que vocês estão vendo aí é o texto que eu falei ontem para vocês que eu vou colocar no Stoa. É um texto que está numa revista que chama Química Nova na Escola. É um texto, a princípio, voltado para o ensino médio, né? Só que esse texto, em particular, está num nível muito elevado para o ensino médio. Então, eu sempre uso, e mesmo com vocês, eu ainda acho que a linguagem está um pouco over. Eu acho que está um nível um pouquinho acima do que vocês têm condição no momento de entender. Mas aqui ele fala de todos os tipos de ligação. Então, eu sugiro que quando vocês pegarem esse texto para estudar para a prova, mas eu não dou essa disciplina aqui para vocês estudarem para a prova. Então, quando eu falo assim que vou colocar o texto, do fundo do meu coração é porque eu acho que vocês vão ler e vão dizer, nossa, como a química é bonita, olha que coisa legal a ligação iônica, né? E aí, quando ele vai discutir a ligação iônica, tudo isso que eu falei com vocês, né? Vocês vão ver, tem algumas tabelas, desculpem que está muito claro aqui, mas o que
essa primeira tabela aqui são colocados os valores de afinidade eletrônica e potencial de ionização, que eu falei para vocês, né? Metal, ele tem potencial de ionização baixo. Então, vocês não estão vendo, eu tenho certeza, mas o lítio, por exemplo, tem um potencial de ionização de 520 kJ por mol. O lítio. Se você compara, por exemplo, com o carbono é 2 vezes maior, é mais de 1000 kJ por mol. Então, todos os metais estão aqui em cima na tabela, lítio e berílio, porque são os elementos de menor potencial de ionização. É relativamente fácil arrancar um elétron de um metal. E a eletroafinidade, ela conta para a gente qual é a tendência que um dado elemento químico tem de receber um elétron. Quanto maior a eletroafinidade, maior a tendência de receber elétron e, portanto, formar ânion. Então, se vocês olharem, a eletroafinidade ou afinidade eletrônica de metais é super baixa. Mas quando você vai para um flúor, 328 kJ por mol, oxigênio 144, carbono 122. Eu estou falando dessa tabela porque vocês têm totais condições agora de ler essa parte do texto e entender o que isso quer dizer, porque nós já discutimos aqui. Aí olha que interessante, né? Ele discute a ligação iônica, agora de uma forma mais completa, que nós não precisamos, como eu disse para vocês, chegar nesse nível, mas ele conta aonde que vem aquele termo de repulsão, quem tiver curiosidade de conhecer, como que é a forma completa, levando em conta o arranjo cristalino, a história do empacotamento, Jéssica, que eu falei, né? O empacotamento ele define o número de íons próximos de um cátion ou de um ânion, né? E isso é importante, entra nesse termo aqui. Então, por favor, não deixem de ler. E aqui no cantinho, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Aqui no cantinho tem a curva que eu acabei de explicar para vocês. Só que aqui tem um monte de equação. E eu acho que vocês, como eu, quando eu olho alguma figura que tem um monte de equação, eu tenho uma tendência a deixar meu cérebro em stand-by, ficar preguiçoso e falar, depois eu olho. Então, aqui é exatamente o que eu falei para vocês sem equação nenhuma. Né? Um potencial de repulsão que tem uma dependência, né, com R elevado a N. No texto a gente conta o que é esse N. Mas notem que a dependência, né, com a distância, ela vai se manifestar, a repulsão, em distâncias muito menores do que se manifestaram no potencial atrativo. Então, o potencial atrativo tem uma dependência com o inverso da distância, como a gente acabou de escrever. Mas o repulsivo, ele tem uma dependência com o inverso da distância elevado a N. Só que uma outra tabelinha interessante, porque eu vivo falando disso para vocês, olha, o efeito da ionização no tamanho da partícula. Discuti isso na aula passada com vocês. Se vocês formam um cátion, o tamanho do íon formado é menor do que do átomo neutro. Se vocês formam um ânion, o tamanho do ânion é maior do que o do átomo neutro. Por quê? Você coloca um elétron, você está colocando um elétron na mesma camada, que já tem um monte de elétron. Repulsão, o tamanho do átomo aumenta. Se você tira um elétron de uma determinada camada, você aumenta a atração que o núcleo exerce sobre os elétrons remanescentes. Diminui o tamanho do átomo. Então, aqui, por exemplo, lítio, uma série de metais, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Aqui está o tamanho, isso aqui está em nanômetro, tá? Então, a gente pode converter nanômetro para angstrom, se vocês preferirem. Então, aqui é 3 angstroms, 3,7 angstrom, 4,6 angstroms, 4,9 angstroms, 5,2 angstroms. Quando eu formo o cátion respectivo, olha o que acontece. Vai para 1,4 angstroms, de 3 para 1,4, de 3,7 para 2, de 4,6 para 3,0, de 4,9 para 3, de 5,2 para 3,3. Sempre quando eu formo o cátion, eu diminuo o tamanho do átomo. É por isso que os raios iônicos, eles são menores que os raios atômicos, no caso dos cátions. Então, se for não metal, é o contrário, olha. O flúor, quando ele forma o fluoreto, o raio atômico vai de 1,3 angstroms, 0,13 nanômetros, para 2,7 angstroms. Quase dobra. Mais do que dobra, perdão.
Aqui ele vai de 2 angstroms para 3,6. No iodeto, no iodo, é 2,7 angstroms e ele vai para 4,4. Então, duas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Uma, confirmar com dados aquilo que nós discutimos sobre tamanhos de cátions e ânions. E a outra coisa é a distância de ligação. Eu falei que o efeito da carga na ligação iônica, ele é mais importante. E agora, com essas distâncias aqui, eu mostro para vocês que o efeito da distância é realmente secundário. Se eu formar, por exemplo, cloreto de lítio, vamos pegar aqui em nanômetro mesmo para ficar mais simples, né? O lítio tem o raio iônico 0,136. O cloreto tem raio iônico 0,36. Se eu somar o raio do cátion com o raio do ânion, eu vou ter 0,49. Eu vou ter 0,5 nanômetros, com um significativo só. Se eu pegar fluoreto de lítio, 0,136 com 0,27, 0,136 com 0,27 vai dar 0,41, certo? Arredondando. Vocês percebem que tem uma diferença, mas não é uma diferença significativa? Olha, a distância de ligação no cloreto de lítio é 0,136, que é o do lítio, mais o raio do cloreto, que é 0,36. Isso aqui vai dar 0,396. Já a distância de ligação no fluoreto de lítio, o do cátion é o mesmo e o fluoreto é 0,27. Isso aqui vai dar 0,5. Então, vocês percebem? Errei. Eu sei que eu errei. Era isso? Então, vocês percebem que tem uma diferença, mas essa diferença é pequena. Quando eu mexo na carga, eu dobro o valor da carga, eu triplico o valor da carga. Quando eu mexo na distância, eu mexo de uma fração pequena. Eu estou comparando duas distâncias que são diferentes, mas a variação não é muito grande. Tá claro? Gente, eu sei que eu falo muito. Eu tento desacelerar, mas eu não consigo. Eu falei muito rápido hoje? Não. Não, professora, você falou hoje super devagar. Vocês entenderam? A gente entendeu tudo. Obrigada. Por que a gente sempre representa o cátion maior se depois que ele vira cátion ele fica menor? Eu sempre procuro ter o cuidado de representar o cátion menor do que o ânion. Às vezes eu estou distraída pensando na morte da bezerra, eu posso trocar os tamanhos. Mas o cátion, porque ele sempre vai ter um tamanho menor do que o átomo, e o ânion um tamanho sempre maior, nós deveríamos sempre representar o cátion, quando a gente usa aquelas bolinhas, como bolinhas menores do que o ânion. Quando isso não acontece, é por distração. Então, se eu fiz isso, me desculpem. Mas deveria ser o cátion menor que o ânion. Quem chamou? Eu queria saber se tem alguma relação entre força reticular e eletronegatividade. Deixa eu repetir uma coisa para vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre eletronegatividade agora que a gente vai começar a falar de ligação covalente. A ideia de eletronegatividade foi introduzida pelo Linus Pauling, quando ele estava estudando ligações covalentes. Então, ele criou uma escala baseada num excesso de energia que ele encontrava na ligação química em relação ao valor que ele esperava. E ele percebeu que quanto maior era essa diferença de energia
entre o valor experimental e o valor que ele imaginava, que ele calculava, que ele deveria ter, ele percebeu que era tão maior quanto mais um dos átomos atraía o par eletrônico. Então ele reparou que, por exemplo, átomos muito à direita na tabela periódica, como o cloro, um exemplo típico é a ligação covalente no HCl. Essa é uma ligação covalente, mas que tem um caráter iônico muito grande. Então a diferença de energia da ligação HCl para a ligação que o Pauling esperava era muito grande. Então ele falou, bom, é porque eu tenho uma ligação covalente que tem um caráter iônico adicional. E esse caráter iônico só poderia ser dado se o átomo ao qual o hidrogênio tivesse ligado atraísse muito para si o par eletrônico da ligação. Daí é que veio a ideia de eletronegatividade. Então, a eletronegatividade dos elementos não está ligada à energia, à ligação iônica, mas está ligada à ligação covalente. Então, normalmente, por favor, se eu estiver conversando com vocês sobre compostos iônicos, não usem duas palavras que eu já pedi para vocês não usarem. Eletronegatividade é uma delas e ligação de hidrogênio é a outra delas. Para a ligação iônica, observem carga e observem tamanho dos íons envolvidos na ligação.